Este ano temos Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Primeira vez que uma Copa do Mundo vai ser realizada em 3 países. No ano que vem temos Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Isso gera um sentimento de brasilidade em todas as pessoas. Tem uma marca gaúcha, uma empresa gaúcha, a Rock Sports, que vai lançar uma plataforma para democratizar essas oportunidades de negócio que surgem em tempos de Copa do Mundo. É isso que a gente vai falar hoje com a minha convidada Liana Bazanella. Ela é especializada em marketing, também é publicitária, foi presidente da nossa Associação Rio Grandense de Propaganda, a ARP, por 2 vezes. Agora há pouco tempo foi diretora de marketing do Internacional, entre outras tantas passagens por grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul. Ela agora comanda a Rock Sports e criou uma plataforma para unir as marcas gaúchas e brasileiras nesse espírito de brasilidade. Eu estou falando da Embrasa, que acaba de ser lançado e pode ser uma grande oportunidade de negócio. Este assunto, é sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui no Poder RS com a Liana Bazanella, depois de rodar a vinheta e os nossos patrocinadores. Pode rodar. O Poder RS Inovação tem o apoio de CE Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. BRDS 65 anos, parceiro das histórias que transformam vidas. Cicepot RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. É obra que não acaba mais. Mais Energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Na região Centro-Sul, a subestação Cerro Grande do Sul recebeu um grande investimento para fortalecer o fornecimento, ajudar no desenvolvimento da região e melhorar a vida das pessoas. É mais energia para você e para toda a região Centro-Sul. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. Muito bem, pessoal, vamos para mais um Poder RS Inovação. Hoje recebendo a CEO da Rock Sports, Liana Bazanella, que tem um currículo extenso de serviços prestados para comunicação e para publicidade aqui do Rio Grande do Sul. Foi presidente da ARP por 2 mandatos, se eu não me engano, ela vai me corrigir se eu estiver errado. Também teve à frente de agências, enfim, a Liana é um rosto conhecido aqui do nosso ecossistema de comunicação e também de inovação. É por isso que ela está aqui. Bem-vindo ao Poder RS Inovação. Obrigada, é um prazer conversar um pouquinho contigo aí, contar as novidades, né? Já transitei bastante, mas agora também é legal de saber por onde eu ando. Vou contar tudo para ti hoje. De falar do futuro, né? Do presente e do futuro. Eu esqueci de falar aqui porque o currículo da Liana é extenso, tá? Mas uma das últimas experiências, e acho que transformou a vida dela, foi ser diretora de marketing. Esse era o cargo ou tinha um... Isso. Diretora de marketing do Esporte Clube Internacional. Exato. O maior de todos, tá? Então ela teve a honra... Sem nenhuma né? influência Nenhuma aqui, influência, nós nada, dois. né? Mas assim, diretor de marketing do Inter, ficou durante toda a primeira gestão do presidente Alessandro Barcelos. Teve que lutar muito, imagina, né? Fazer marketing para um time que não vai bem em campo sempre é mais difícil. No final do programa, se sobrar tempo, a gente vai falar um pouco de Internacional, mas isso a gente pode falar um pouco no começo. Isso mudou um pouco a tua vida profissional, a tua trajetória profissional. Abriu uma área, um leque que antes tu não estava. Sem dúvidas, né? É um pós-graduação em esporte, né? É uma experiência que nenhuma marca proporciona para gente uma proximidade tão grande com o cliente, no caso do esporte, o fã, né? Eu sempre trago esse exemplo. Quando a gente pensa em marcas que têm grandes apaixonados,
Difícil alguém tatuar uma marca no braço, né? É difícil. Quando a gente faz marketing para um clube de futebol, a gente lida com apaixonados por aquela marca. Então, a gente está o tempo inteiro dividindo responsabilidade com o torcedor, né? É uma escola, com certeza. Como é que foi isso, então, né? Esse contato tão próximo com o torcedor colorado, porque aí, torcedor de todos os clubes, né? Aqui no Inter, o Grêmio, mas aquela presença ativa nas redes, lança uma camisa. É que o às meu vezes Inter, né? Na verdade, as pessoas dizem gostei, não gostei disso pro meu Inter. Meu Então, Inter, se imagina, sente dono, né? todo mundo é daquela dono marca, daquela daquele marca, clube. né? Então não é uma coisa que não gostei, não consumo esse produto. Não. Como assim? Né? A gente tem que estar representando 8 milhões de pessoas com de zero. Aliás, tem bebê que nasce, sai do hospital, os pais levam lá para tocar no gramado antes de ir para casa, né? Então, é desde o nascimento Isso eu não até... fiz, mas saiu com a roupa do Inter. Já tinha carteirinha lá de Já sócio? tinha carteirinha tudo? de sócio Isso aí. também, tudo isso. O meu filho, a primeira palavra que ele disse foi Inter, Não e eu tenho gravado. acredito, é mesmo. Verdade, nada influenciado pelos pais. Mas foi. Que legal, mas deve ser uma experiência muito maluca legal, mesmo. muito Eu legal. lembro que a gente conversou, acho que no primeiro lançamento de uma camisa do Inter na tua gestão. Uhum. E não foi tu que escolheu, né? Porque essas Já camisas, tava. ela tem que ser programada lá com 6 meses, 1 ano de antecedência. 1 ano e meio, 2, tá? Isso é uma coisa legal das pessoas E aí saberem. tu apanhou muito nas redes sociais de um grupo de torcedores que não tinha gostado da camisa. Eu nem lembro qual era, não sei se era verde, talvez. Não, a verde foi depois. A verde Então já não foi. A verde já foi minha e é curioso, né? A verde eu apanhei bastante. Olha só, aquela camisa verde horrorosa cinza. que o Inter lançou foi a Eliana. E Não, olha linda a camisa, linda. Meu filho tem ela. Então, eu não tenho. Olha só porque que aquela camisa curiosidade. não é pra mim, né? Então, sabe que é essa questão? Ela foi a terceira camisa mais vendida da história das camisas 3 do Inter, A verde. a verde. E qual foi o público? Menos de 30 anos, total. Claro. Que é uma Eu te gurizada já... pergunto isso porque eu te perguntei. Oressa, aquela camisa não é pra ti, não é pro torcedor mais tradicional do Inter. É pra gurizada, É pra acostumada com o gurizada. futebol europeu. A gente olha os clubes europeus, né? A camisa 1 e 2 aqui, nossa, é sempre tradicional. Na Europa, 1 é tradicional, a 2 já vai para um outro universo. Porque imagina, a gente tem que vender 4 ou 5 camisas oficiais por ano, sendo que, quantas camisas a gente compra pensando no investimento que a gente faz? Então, se a gente não criar motivos para as pessoas comprarem, a camisa 3, ela é uma camisa lifestyle, ela não é para ir para o campo. Tu vai com o campo com as camisas tradicionais. Essa tu vai pra academia, vai... Eu, por exemplo... É estilosa, uma camisa tem que ser Tu estilosa. tem filho, quem tem filho sabe, né? A gente gosta de uma camisa mais escura, ela é cinza com verde, né? E tem aí a história também, no passado lá, o Inter quase foi verde, então tem um porquê de ser, além de representar que nós somos o clube mais... a gente tem dados que às vezes a gente não fala, né? Não valoriza, mas o Inter é o clube mais sustentável do Brasil. Então, tudo isso é uma história para contar. Ganhou prêmios em relação Acaba a isso. sendo e acaba sendo um motivo de coleção, né? Vou comprar também essa camisa, Claro. né? Eu tenho uma camisa cinza do Inter, que também não é lá, muitas da Nike, mas por que ela foi lançada? Em homenagem ao Beira-Rio, que estava em reforma, o concreto do Beira-Rio. São né? coisas que tu vai contar depois para os teus filhos. E que Ó, fica essa para a camisa... vida inteira, né? Aquela Exatamente. camisa. Mas a gente bateu recorde de vendas em várias camisas. Aliás, essa última camisa, a última camisa agora já não é da minha gestão, mas as anteriores, que foram camisas também bateram todos os recordes Aquelas de pretas. vendas. As pretas eu tenho todas nos últimos anos. Preta é São outra lindas. camisa também, que não é para entrar em campo, é uma camisa comemorativa. Enfim, Eu já mudei, viu? Eu não compro só camisa vermelha. Também tem camisa, as pretas. gente, é muito importante para uma questão básica. A gente precisa de faturamento. O marketing é responsável por praticamente 1/3 da verba do clube. Então, a gente precisa fazer com que os produtos do clube vendam, né? Então, é para isso que a gente cria diferentes propostas, inclusive propostas não só da Adidas, de outros produtos licenciados, porque a gente precisa ser democrático, né? E ter de todos os valores, todos os estilos, todos os públicos, porque a nossa torcida é muito vasta em termos de perfil, né? Como é que é, ainda para falar um pouquinho do Inter, já que a gente entrou Claro. nesse assunto aqui? Nós dois não vamos falar de Inter, Né? Não Como? tem como. Mas como é que é estar na frente do marketing, da comunicação de um clube que quando não vai tão bem em campo? Bom, quando a bola entra,
É fácil, né? Muito, Fácil, a gente muito. vende mais, tem mais sócios, enfim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente tem uma torcida muito engajada. A gente, mesmo com o Inter não tendo títulos, a gente tem aí uma média de 150 mil sócios, né? Esse período foi um período que a gente teve na trave ali em alguns momentos, né? A gente quase evoluímos ali na Libertadores, quase fomos campeões da Libertadores. Semifinal da Libertadores. Semifinal, mas fora isso, a gente não teve grandes momentos de títulos. Mesmo assim, a gente tem números maravilhosos, né? Em todas as áreas que o escopo do marketing representa. Mas aí como é que se faz Sócios. marketing, então? Lida só com a paixão? A gente precisa falar do amor das pessoas, da história do clube. A gente perde muito mais do que ganha na vida, né? Aliás, felicidade só existe porque ela não é contínua, né? Se ela fosse contínua, a gente não ia sentir, É né? verdade. Então, assim, Nós muito... somos daquela geração do Inter que apanhou muito durante Muito. talvez 2 décadas, né? Eu sou de 82, então assim, Só né? o rival ganhava, até que a gente passou a ganhar. Por isso que é importante a gente resgatar a história. Eu tenho um filho de 10 anos. Meu filho também, né, nesse período não teve muita felicidade no sentido de títulos, mas ele conhece jogadores do passado, ele conhece a história do clube. Isso é muito legal, né? Passa de geração para geração. A gente sabe por que tu é gremista, por que tu é colorado. Alguém te fez torcer Claro. pelo clube, né? Então acho que é muito legal. Agora esse ano Por também que tu virou colorado? Meu pai, eu sou a terceira filha mulher de um pai muito colorado, mas muito colorado. Naquela época, ele, não vou ter filho homem, vem tu mesmo aqui, vamos acompanhar com o pai. E desde sempre eu fui colorada do interior. Não tinha muito hábito de ir ao estádio, porque Qual para mim... cidade? Rosário do Sul. Rosário do Sul. E meu pai, nossa, infelizmente, meu pai acabou falecendo de Covid e não soube que eu entrei no Inter. Nossa. Essa é a minha maior dor, porque imagina que feliz que ele ia ficar, né? Ele ficou, ele aonde ficou... ele tá, ele ficou. Exato. Eu sempre brincava que quando alguma coisa acontecia no Inter, eu disse, tu me fez colorada, tu me fez estar aqui, agora aguenta aí comigo que... Mas ele tá sempre junto, com certeza. Beleza, vamos encerrar essa parte do Inter aqui, senão a gente só fica A falando gente já de se internacional. Vamos emociona. fazer um outro programa, sobre isso. Tem outros projetos, tem um Volta projeto... no Poder RS, daí a Tem gente outros fala um pouco projetos da que a tua gente pode gestão. falar mais de Inter, porque a Rock continua atendendo o Inter, né? Então a gente continua aí com alguns projetos bem verdade. legais Mas com é o Inter. Enfim. importante isso. A Liana foi a primeira mulher que ocupou esse cargo no Internacional e aguentou, No Brasil, né? Infelizmente não tem outra mulher Nenhuma na tem posição de marketing. direção de marketing. Ainda, né? Porque agora a mulherada tá... Era um ambiente, eu acho que depois que tu sai, isso é verdade, né? A gente tem um ambiente bem menos machista agora. Já faz o quê? 4 anos? Saiu 4, 5? Não, 4? faz 3 anos que eu saí. 3? 3 Não, anos, vai faz fechar menos. 3. Vai fechar Foi na 2 virada. anos, na verdade. 2 anos, isso. 2 Foi anos. bem na enchente ali, faz 2 anos. Isso. Então, assim, mas quando tu entrou, tu ainda se deparou com um ambiente muito machista? A gente tem uma realidade que não é diferente da sociedade, né? Uma realidade onde não se espera ter uma mulher nessa posição, não se espera muitas vezes ter uma mulher na liderança de um clube de futebol. Só para te ter noção, assim, né? Dentro do board do Inter, considerando executivos e vice-presidentes, a gente tinha em torno de 20 pessoas. E eu era a única mulher na sala, né? Então, é cultural. Acho que a gente tem que inclusive mostrar que é possível, isso faz com que as coisas melhorem, mas assim, as mulheres estão cada vez mais ocupando o espaço do futebol, inclusive consumindo o futebol, né? Claro. E quanto mais diverso for esse ambiente, mais a gente pensa em produtos para elas, né? Mais de 50% da população que torce por um time de futebol são mulheres. Mulheres consomem, mulheres têm estilos, gosto de produtos, precisam de produtos pensados para elas. Então, no estádio de futebol, hoje tu olha aqui na Arena e Sim. no Beira-Rio, a olho é metade do público. As camisas e as femininas sócias foi na tua gestão? Sim, a gente Foi, foi né? primeiro patrocínio, primeiro pagante de patrocinador master na camisa feminina, foi nessa nossa gestão. E o recorte para as mulheres E também. recorte das para as camisas, né? mulheres, até então a Adidas não tinha feito. Aliás, a última Copa Feminina, as mulheres da seleção brasileira jogaram com corte masculino, Nossa. calção maior, enfim, que não é, né, compatível aí até para uma questão de performance. Mas as sócias, a gente tem 25%
de sócias. Olha só. É muita gente. Pensa que sócio, de um universo de 8 milhões de torcedores, a gente tem 150 mil sócios. Desses, 25%, que são os mais engajados, são mulheres. O Inter é o clube com o maior número de sócias do Brasil. A média nos clubes é 13%, 14%, o Inter tem 25%. Nossa, um número Então, altíssimo. temos que pensar nas mulheres também, né? Com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar agora aqui os apoiadores, os patrocinadores do Poder RS Inovação, que permitem esse programa chegar até vocês, e aí depois a gente vem para a grande novidade, para o assunto que eu chamei a Eliana Bazanella para estar aqui com a gente. Então pode rodar os apoiadores aqui do Poder RS. É obra que não acaba mais. Mais Energia Rio Grande do Sul. A CE Equatorial já investiu mais de 3 bilhões de reais em obras e avanços na rede elétrica. Em Viamão, investimos na subestação Viamão 4 para fortalecer o fornecimento de energia, ajudar no desenvolvimento da região e melhorar a sua vida. É mais energia para você e para toda a região metropolitana. Por você hoje, pelo futuro todo dia. CE Grupo Equatorial. O homem ainda não tinha chegado à Lua. Estradas eram só projetos. E distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Eu já preparava as bases para você ousar e inovar. Impulsionando, desenvolvendo, concretizando. Sempre lado a lado. Levando você cada vez mais longe. BRDE, 65 anos. Parceiro das histórias que transformam vidas. Olha só, pessoal, o ABRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre o seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site da OAB, oabrs.org.br, e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Muito mais é estar na companhia das suas pessoas preferidas. Muito mais é curtir um final de semana na praia com a família. Muito mais é dividir um drink com o amor da sua vida. Muito mais é harmonizar com um bom vinho a receita passado de avô para neta. É comemorar com uma espumante tudo que tiver valor para você. Muito mais abraça os melhores momentos da nossa vida, tanto os grandiosos quanto aqueles que na maioria das vezes moram nos detalhes. Muito mais é viver para celebrar cada momento único. E Fante tem muito mais. A Union Destilaria é empresa fundada em 1948 na Serra Gaúcha e que atua há mais de 50 anos na atividade de destilação de uísque, está aberta à visitação no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agende a sua visita. Você vai se surpreender com a estrutura e beleza do lugar. Terá a oportunidade de conhecer o processo, a grandeza e a singularidade dos destiladores de cobre, o segredo dos barris e o efeito do tempo para o envelhecimento do destilado. É uma experiência única no Brasil e que desperta os sentidos e que revela a essência e personalidade do Whisky Union. Voltamos com o Poder RS, hoje recebendo a CEO da Rock Sports, Liana Bazanella. Eu ia falar 1 minuto de Inter com ela, mas a gente não se conteve, fizemos um primeiro bloco inteiro. Mas agora vamos lá para a grande novidade que eu soube no South Summit Brasil, né? Estávamos lá, a gente sempre se encontra, né? Às vezes passa o ano inteiro sem se ver, mas Lá no é um South Summit a lugar gente encontra certeiro. todo mundo. Já é ponto de encontro. Aí tu me falou do lançamento da plataforma Embrasa. Isso mesmo. Conta sobre ela. Aí, a grande novidade, então, esse ano a gente ainda não lançou, né? Foi um teaser que a gente comentou ali no Soft Summit e a gente vai lançar dia 8 de abril. Não sei quando o programa vai ao ar, mas 8 de abril a gente... Lançamento 8 de abril. 8 de abril, na sede do TikTok em São Paulo. É um lançamento nacional. O Movimento Embrasa é um projeto para aquecer a economia, para resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro. A gente está aí num período onde nós vamos ter grandes eventos esportivos, né, no próximo ano e meio, 18 meses, e a gente não pode deixar de olhar para as marcas que querem entrar nessa conversa, participar desse momento tão
positivo no sentido de Brasil, de brasilidade. E a gente não está falando só de esporte, né? A gente teve aí o Oscar, que acende a nossa vontade de expressar nossa brasilidade. Faz 2 anos que a gente vem acompanhando agora, virou um grande evento, né? Poucas pessoas faziam isso, de acompanhar a cerimônia do Oscar. Virou uma... Agora virou um evento Tomara que a nacional. gente tenha todo ano para um filme Tomara, brasileiro lá. tomara. Mas, além disso, o Brasil Core é um movimento de moda, principalmente, que talvez mais para fora do que para dentro, as pessoas estão valorizando a nossa cultura, os nossos hábitos, algumas coisas que a gente, por muito tempo, eu brinco que a gente tem... brasileiro, em alguns momentos a gente tem síndrome de vira-lata, né? De achar que algumas coisas de fora são melhores que as nossas. E a gente finalmente começou a reconhecer o feito à mão, as coisas da nossa cultura. São tantos Brasis dentro do Brasil, né? As características de cada um dos estados, enfim. Então tem muita coisa legal para a gente valorizar. E o Movimento Embrasa, ele permite que as marcas mostrem isso. Então, a gente vai ter várias marcas fazendo collabs com o movimento, é um projeto de licenciamento. Então, a marca pode colocar produtos que tenham insumos brasileiros, de cultura de brasilidade, e a gente vai mostrar para o Brasil todo aí quanta coisa legal que a gente tem dentro do nosso universo de produtos nacionais, né? Não tem nenhuma plataforma dessa no país. Não tinha, agora temos. É tão óbvio, né, Eliana? É tão óbvio isso. Sabe que há 18 anos exato, agora eu estava fazendo as contas aqui de cabeça. Em 2008, 2009, eu fui trabalhar no Instituto Brasileiro do Vinho. Não entendia nada de vinho e eles me buscaram justamente por isso. Era um cervejeiro. Sim. E aí, porque eles queriam atingir outros públicos. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra num ambiente que a gente não conhece, não foi estudar. Eu contratei uma consultoria para ver aonde que a gente estava. Claro. E aonde que a Conhecer o gente queria mercado. chegar, conhecer o mercado. E lá, né, uma das provocações que a gente fazia internamente, que depois a consultoria que veio lá de São Paulo, a gente também às vezes gosta de comprar coisa de fora, né? É que a gente tinha que falar de Brasil. Eu me incomodava muito com os produtores falando vinho gaúcho, vinho gaúcho, vinho gaúcho. Para mim vinha na cabeça aquele vinho de garrafão, o vinho mais popular. Isso para mim era o vinho gaúcho. E as grandes as pessoas vinícolas conhecem. do país, né, que hoje ganharam o mundo, Miolo, Aurora, Salton, Garibaldi, Perini, posso ficar aqui horas Muitas. citando todas elas. Elas tinham uma gurizada, os filhos, então, chegando ao comando dessa empresa, ou sendo preparados para assumir o comando, agora já estão, e eles querendo exportar os vinhos brasileiros, os vinhos gaúchos. Sim. E a primeira coisa que eu dizia, mas vem cá, como é que vocês vão explicar onde é que é o Rio Grande do Sul, né, para alguém que mora na República Tcheca, na Polônia? Então, mal eles sabem, conhecem o Brasil, às vezes se atrapalham com a capital, que dizem que é Buenos Aires. Sim. Então, assim, será que não tem que ser outra coisa? E a consultoria deixou muito redondo que os vinhos gaúchos, que eram responsáveis por 90% da produção nacional, a gente deveria assumir uma cara de brasilidade. Então, a gente deveria chamar de Wines of Brasil e de vinhos brasileiros. Que é Aí- maior, né? que é Na verdade, maior. É mais E expressivo. qual era a explicação, né, óbvia? Bom, a gente ia em várias feiras pelo mundo inteiro. Se tu tem um stand que é Brasil, todo mundo vai parar para ver o que tem ali. Isso é um belo exemplo. Quantas feiras e movimentos internacionais, assim como a gente tem o South Summit aqui, quantos eventos de inovação a gente participa? Não poderia ter um espaço de brasilidade mostrando os produtos brasileiros para Claro. mostrar para o mundo o que a gente tem de melhor aqui? Tem muito produto brasileiro sendo exportado e até mais conhecido em outros lugares, na China. Tem a gente, nesse nosso evento de lançamento, a gente vai falar um pouquinho também sobre o varejo e o quanto a gente perde de trabalhar produtos aqui no Brasil que estão sendo exportados porque não tem uma característica de valorização, né? Porque são produtos com insumos, por exemplo, a laranja, né? A gente tem um trabalho riquíssimo em cima de suco de laranja e muitas vezes a gente não valoriza. Então, assim, cada região do país tem os seus produtos para a gente poder colocar dentro desse universo e valorizar. Então, a nossa intenção é que seja um processo de marketing ecossistêmico, né? Onde cada marca que embrasa com a gente, embrasar é um verbo que vem aí
no sentido de aquecer, de estimular, né? Não tem nada a ver com a meia do Brasil, que não tem nada a ver com ia brasa. ser chamada de brasa. Brasa é aqui no Rio Grande do Sul, 20/9 em brasa ali, mas o resto não... Né? Até porque aquele brasa é com Não é S, em né? brasa. Isso. E aí o brasa é com S. Nosso embrasar é com Z de propósito, porque ele é muito maior que futebol. A gente não tá falando de brasa, apelido que não tá nos estádios, inclusive, né? Isso é uma expressão da juventude, uma expressão que em algumas plataformas digitais circula, mas não é uma expressão, a gente não pode dizer que é uma expressão do brasileiro, o brasa, né? Foi bastante criticado, mas o que a gente está propondo é que o Embrasa seja um movimento para unir as pessoas, unir as marcas, para a gente colocar o Brasil em primeiro plano, né? Claro. Independente do momento do futebol, independente de um ano eleitoral, Do governo. de governo, a gente O está... Brasil, Liana, o Brasil chama muita atenção. Foi só a gente sair do Brasil com um stand verde e amarelo, Uhum. que todo mundo começava a parar no nosso stand para provar os vinhos brasileiros. Primeiro virou um produto exótico, né? Como eu, quando viajo, tenho os vinhos da Áustria. A né? gente Pra vai nós é exótico. A gente vai inverter os papéis. Na próxima vez eu vou te chamar para contar essa história como case, porque é muito legal É muito, isso. virou um case. Hoje as vinícolas exportam para mais de 30 países principais e mudou a história do vinho gaúcho quando ele se tornou vinho brasileiro. E mais, Claro. as outras regiões, hoje a gente produz vinho em 16 regiões, todo mundo já estava no mesmo guarda-chuva. E até o Todo terroir, mundo ajudou provando isso. outros lugares, né? Claro. A gente tem os azeites agora Campana, também. os irmãos Campana fizeram um saca-rolhas exclusivo para os vinhos brasileiros. Uhum. E a Ângela Irata, que tu deve conhecer, Sim. que foi quem levou a Havaianas para o mundo inteiro, ela veio e disse a mesma coisa. Assumam o Brasil é nosso. né? Nossa, E aí sei. todo mundo começa a perguntar de Carnaval, de Pelé, de Ronaldinho, de Neymar. Das muito coisas mais fácil. óbvias, né? Qual é a melhor conversa para começar com um estrangeiro? Futebol, Pelé, Neymar, tu começa por aqui e vai para qualquer lugar. E né? quando eles conhecem que essa nossa brasilidade, esse nosso jeito alegre, esse nosso jeito de realmente reconhecer o que é nosso, né? De alguma forma é levado por meio dos nossos produtos, isso também é muito legal de perceber. muito atraente, assim, né? né? Muito Atraente. atraente. A gente tem um jeito nosso, o nosso borogodó aí, que a gente gosta de falar, está um pouco nos produtos. Agora, outro exemplo, azeite de oliva, né? Também. Nos últimos tempos, olha quantos azeites a gente tem, de muita qualidade. Rio Grande do Sul também, né, tá se sobressaindo aí na produção de azeites. Mas por quanto tempo a gente importou azeites, né? Tendo a possibilidade de produções locais. Azeites ruins, indo Ruins. de Portugal, da Espanha, de tudo que era lugar, da Argentina, do A Chile. gente, aqui. sem saber, né? Porque Aqui eles mandavam os consumindo piores para cá, só os por piores. isso. E agora a gente tem tanta E olha coisa como já nasceu legal. o Ibra Oliva, então ele já nasce como Instituto Brasileiro da Olivicultura. Brasileiro, ó. Isso, então assim, a erva mate também, a gente deixou esse legado lá no Wines of Brasil, de outros setores sempre trabalhar essa marca brasileira, mesmo estando em setores cuja produção, a maioria é feita no Rio Grande do Sul, mas a gente está dentro do Brasil. Vamos lá. A ideia é aproveitar, claro, o embalo da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo tem lá 10, 12 grandes marcas que são patrocinadoras, né, do maior evento de futebol que a gente tem no mundo, e todo mundo fica de fora, mas todo mundo tenta pegar alguma carona nesse grande evento. Depois, mais importante, inclusive, a gente tem Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. No Brasil, né? 2 anos depois, um ano e meio Não, depois. 27, Em junho. 27, no outro ano. Junho de 27. Então, vocês estão criando um movimento que pega a carona, né? Pega a carona nesse embalo de brasilidade. Aproveita esse isso. momento. A gente sabe Mas que as deve marcas. ser muito caro. Então, aí é que tá. Como é que entra nisso? É As um- pequenas empresas têm como? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de Brasil, que a nossa cauda é longa, né? A gente tem grandes empresas e a gente tem um número de empresários brasileiros que também produzem produtos excelentes que também querem fazer parte desse jogo, né? Então, a gente hoje, para fazer parte do discurso da Copa do Mundo, eu preciso ser ou patrocinador FIFA, ou patrocinador da CBF, né, do Brasil no caso, ou de alguma emissora. Mas brasilidade não tem propriedade, a gente pode falar de brasilidade. E as grandes
médias e pequenas empresas podem fazer parte do Embrasa. Isso também é uma outra coisa que a nossa preocupação, enquanto brasileiros, é proporcionar para todos as mesmas possibilidades. Num movimento como esse, a grande marca entra, ela vai entrar com seus ativos, com seus canais proprietários, com a mídia, e pequenas marcas também podem entrar dentro de um critério de licenciamento com o seu produto licenciado. E o Movimento Embrasa, ele está apostando muito nesse movimento, a ponto de a gente trabalha também arriscando junto com o empresário, né? Então, coloca um produto brasileiro dentro do movimento, ele vai ser ativado pelo ecossistema. Então, acho que é uma possibilidade bacana aí de todo mundo que sabe que é um momento que vai aquecer nossa brasilidade em função do esporte, mas a gente tem um período maior para poder falar sobre conteúdos que envolvam produtos brasileiros. A gente está com vários parceiros, inclusive, que estão promovendo possibilidade de formação, de trazer conhecimento, coisas que possam agregar também, né, para a nossa realidade de mercado. Então, tá só começando. O Embrasa está começando, a gente está na faísca ainda, mas tem muita coisa pela frente. E depois a gente tem todo o movimento esportivo. Hoje tem outros esportes que a gente vem até se aculturando, né, com esportes. A gente teve agora uma presença de Brasil com esporte de neve, né? Então, são todas as nossas presenças onde tem um brasileiro, tem torcida brasileira. Então, o esporte ele acaba sendo um motor do movimento Embrasa, mas não é só isso. A gente vai falar de cultura, a gente vai falar de culinária. Olha a riqueza da nossa culinária, né? Cada uma das regiões proporciona diferentes pratos. Então, a gente tem música. Nossa, tem muita coisa para acontecer ainda dentro desse movimento. Tem muita coisa mesmo, e claro que não faz parte do trabalho de vocês isso, mas tem a ver com brasilidade, as eleições, porque a gente vai ficar ali 2 meses falando muito de Brasil, né? Então, logo depois da Copa do Mundo, esse é um ano diferente, ele tem 12, 13 feriadões. Tem muita coisa né? que Então, vai... assim, a gente vai parar muito para viver o nosso país. Então, acho que tem tudo para dar certo. Quem quiser mais informações, aonde que vai, Liana? No Instagram, Movimento Embrasa, no TikTok Já tá no Embrasa, ar? já está no ar. Na verdade, ele lança dia 8, mas ele já está Tá. no ar. E @ Movimento Embrasa. Movimento Embrasa, no Instagram e no TikTok somente Embrasa. A gente vai ter muita novidade, muita collab, muita gente participando desse projeto. E, de novo, ele é um projeto para ser agregador. Então, quanto mais marcas participarem do projeto, maior ele fica e mais a gente vai ter possibilidade de resultados para todos. É um projeto democrático, então. É um projeto democrático e a gente está com essa possibilidade de fazer um projeto de fato do brasileiro para o brasileiro, né? A gente não está trazendo nada de fora, é um movimento que nasceu aqui, então tem muita coisa legal ainda pela frente. Tem coisas que estão prontas que é só se apropriar e fazer. Acho que vocês tiveram, né, essa percepção, né, de fazer isso. Para encerrar, qual a importância do TikTok nesse projeto? Eu vi que eles estão muito engajados junto com a Rock. A gente tem alguns veículos como partners do projeto, mas a gente está valorizando nesse momento o TikTok. Por quê? Porque o TikTok oferece uma plataforma de marketplace, né? Ou seja, a gente tem uma possibilidade das marcas que não têm hoje uma estrutura de e-commerce para venderem via TikTok Shop. Então, é uma plataforma que eu coloco o meu produto e o TikTok faz toda a logística de entrega, né? Tem possibilidade, inclusive, de trazer produtos de fora, de um estado para outro, enfim. Então, essa logística é muito importante. Hoje, um dos maiores marketplaces é o do TikTok. E está crescendo muito, né? A Jade, né? A Jade Picon, tem vários cases, né? Que teve aqui no Salsão de Brasil, ela disse isso. Ela tem lá 10 mil embaixadoras e vendedoras pelo TikTok Shop. E os creators fazem conteúdo do teu produto, né? Então, é menos propaganda nesse caso, mas é mais uma possibilidade das pessoas colocarem os produtos dentro de uma conversa que circula no TikTok. E uma coisa que muitas pessoas têm um pensamento ainda equivocado, porque começou assim a plataforma TikTok, começou no Brasil com um público muito jovem, na dancinha e tal. A gente trouxe a Tabata, inclusive, a head do TikTok, para o South Summit, e ela estava apresentando os números para nós.
Hoje o TikTok ele é uma ferramenta de um público maduro. Então, a gente tem bastante jovens, mas a gente tem o maior consumo dentro do TikTok é de 30 a 50 anos. Então, tem um público com poder de compra muito grande. Não, já ficou para trás. Esse negócio que TikTok era dancinha, né? Isso E foi eu a forma como chegou no Brasil, eu mas hoje coloco não é os mais. conteúdos aqui do Poder RS lá no TikTok, tem grande repercussão. E tem uma coisa boa no TikTok, que ele é muito orgânico. Ele entrega o conteúdo para quem não te segue. Então é muito fácil de tu crescer e das pessoas te enxergarem Ele no TikTok. na verdade, é o contrário do processo de outras redes, né? Não é um algoritmo que te joga para as pessoas. É o interesse das pessoas que faz aparecer o Que teu oferece o conteúdo. conteúdo. Então, pelas hashtags, pelo conteúdo que tu coloca lá. Então, a gente acaba aparecendo para quem quer comprar. Imagina, e a 2 cliques tu já consumiu, tá ali comprando teu produto. Então, Então, tem um case que eu fiz uma ação aqui de influencer, não que eu seja, tá? Sou um influencer iniciante para uma marca de vacina residencial, a Nina Saúde. Então eles procuraram, porque eu tô com um filho, o Davi tem 4 meses, eles disseram, ó, já pensou em vacinar o teu filho em casa? Mas Já é verdadeiro. Pensei, mas deve ser muito caro. Não é. E aí eu peguei e fiz um vídeo mostrando como é que é vacinar o Davi em casa, e eles tiveram uma alta venda no TikTok Shop a partir do meu vídeo. Você consegue mensurar isso. Essa é uma realidade de TikTok. Não são os vídeos mais vistos que vendem mais. São os vídeos que demonstram uma realidade. Tu falou com propriedade, é um case real. Então, isso também é uma outra coisa. Também faz com que as pessoas possam ser remuneradas pelo TikTok, né? Por um lado, a gente coloca os produtos brasileiros, por outro, a gente coloca os brasileiros para vender e disponibilizar esses produtos. Então, vai ser uma parceria que já está dando certo, né? O TikTok, inclusive, é um parceiro FIFA que vai comercializar os produtos da FIFA. Por outro lado, para toda a cauda longa, eu sempre falo cauda longa porque representa toda a nossa realidade de mercado, né? Grandes, médias, pequenas marcas, pequenos empresários que também podem aproveitar essa plataforma. Liana Bazanella, chegamos ao nosso tempo aqui, acabou a nossa partida. Muito rápido, tá? muito rápido. Tem muito assunto, Liana, eu vou te chamar mais vezes, tá? Bora, Aqui no Poder RS sempre um prazer. Inovação, né? Quero saber mais sobre as novidades da Rock Sports, também tem outros esportes, né? Ligados ao entretenimento, tem muito Spoiler, que eu não vou deixar de falar. Vamos, fazer então. propaganda. Eu tava lá, novo projeto do Tinga para contar, essa vai ficar só no spoiler, Olha só, para contar os 20 anos da Libertadores que a gente vai comemorar esse ano, dia 16 de agosto. imperdível, especialmente para quem é colorado. Quem quiser acompanhar já, @eu tava lá. Boa! Obrigado, Liana. Imagina, um prazer. Olha só, pessoal, ative o sininho, curta aqui, uma forma de você ajudar, não custa nada, só deixa o curtir aqui no nosso programa no YouTube e também no Spotify. Já falei que o Spotify aqui é a nossa grande rede de transmissão do Poder RS, do Poder RS Inovação, e também compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. Desculpa a rouquidão, tá bom, pessoal? Mas paz. O Poder RS Inovação tem o apoio de CE Grupo Equatorial, por você hoje, pelo futuro todo dia. BRDS 65 anos, parceiro das histórias que transformam vidas. Cicepot RS, Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral, no estado do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. OABRS, em defesa da advocacia e da cidadania. União Destilaria, os melhores uísques do Brasil com origem da Serra Gaúcha. Espumantes Fante, a escolha ideal para qualquer ocasião. A plataforma Bebida Legal é uma iniciativa multissetorial da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas com outras entidades representativas. No site, você encontra cursos gratuitos online para quem trabalha com bares, restaurantes e eventos em uma área dedicada a revendedores homologados das principais empresas e marcas icônicas de destilados, garantindo procedência, segurança ao consumidor e conformidade com as boas práticas do mercado.